Portanto, o que a gente pode dizer é assim, você então vai passar pela sua vida tendo desejos. Se você for classificar os desejos, né, claro, você tem que buscar a verdade. Um desejo que eu tenho é um desejo real meu ou é um desejo que eu tenho para satisfação pessoal, da minha vaidade? Né? Hoje em dia está na moda você falar do ego, né? Só que o ego é o ser. Eu não sei por que fizeram essa relação, né? Acho que será que foi Jung que fez essa relação. Na verdade, sabe, não tem muito sentido falar o ego inflado. Não, o ego é o ser, né? Vamos colocar assim, da vaidade, né? Esse desejo que vai satisfazer a sua realidade, ou o seu orgulho, ou vai, sabe, aquele desejo que vai mostrar para você, olha como sou poderoso para o mundo. Esse desejo é um desejo ilusório. Aí não existe a interação daquilo que chama-se magnetismo. Aí é uma realização intelectual. Né? Por exemplo, se você quiser adquirir algo material, é relativamente simples, trabalha para isso. Né? Nós estamos falando de algo maior. Nós estamos falando de alquimia, ela na verdade é o ouro filosófico. Né? Totti tinha uma frase muito bacana. Né? Uma frase que dizia assim, eu te prometo, em nome da ciência e da arte alquímica, a riqueza de todos os faraós. E quando os aspirantes pensavam assim, pô, então eu vou ter os tesouros dos faraós? E ele respondia, sim, os tesouros ocultos dentro do seu coração. Né? Isso é uma coisa interessante, né? Porque as pessoas procuram viver uma vida adquirindo bens, né? Achando que é o dinheiro, que é isso, que é aquilo. E é engraçado, né? Eu tive um pai que trabalhava muito, né? O dia inteiro na rua, saía cedo, chegava tarde em casa. Lutou e tal. E teve um dia que ele resolveu, estou pensando agora, vou parar, vou começar a viajar. E em um mês ele morreu. Né? São histórias comuns isso, né? Mas tudo bem. Mas assim, há algo maior na vida, sabe? Há um propósito, né? A vida não pode ser só você achar que você tem que trabalhar para adquirir coisas, para sobreviver. Não. Há algo maior. Há realmente essa relação de desejos que são importantemente úteis para que você se aconteça. Você se aconteça como uma verdade justa, livre, pacífica, boa, bela e grande. Nem que seja para você mesmo, realizando para o mundo. Bom, a alquimia, ela vai então levar você a essa confluência com a sua verdade. Porque senão você não vai conseguir usar a alquimia. Tá bom? É uma coisa interessante, né? Nos textos alquímicos, e muita gente acaba, sei lá, sempre diziam assim, você pode transformar um material em ouro, basta que você retire o sal daquele material, e toda a matéria possui sal, e você transforma esse sal em ouro. E as pessoas esqueceram, né, que, como eu falei, sou cristão, né, Cristo dizia o seguinte, né, vós sois o sal da terra. Né, ou seja, sabe, tudo está ligado, né, tudo está ligado. Não é uma coisa, sabe, separada, tá bom? Então, vamos continuar aqui. Bom, então, o trabalho todo consiste em você magnetizar a eletricidade através da sua respiração. Tá certo? Então, todo o truque está na respiração. Mas quando eu falo em respiração, eu estou falando sobre você também trazer, né, a sua consciência, o resultado da tua respiração. Né? Ou seja, nós estamos cercados,
né, pela energia universal, né, o que é chamado de prana, que é chamado de éter e tal. E quando você inspira, você traz para dentro do seu corpo esse prana, né, esse éter, né, essa energia universal. E quando você expira, você tira do seu corpo aquilo que o seu corpo não vai mais aproveitar do que ele está processando. Só que há um processo interessante nessa organização física, que você então inspira uma certa quantidade dessa energia universal e ela vai planificando o seu corpo e ela transborda. Quando ela transborda, ela forma um campo magnético em você, que te cerca. Esse campo é conhecido como aura. Então, o resultado da tua respiração é a aura. E é aí que você vai trabalhar para você conseguir, vamos dizer assim, cristalizar as imagens do seu pensamento. É por essa aura. Lembrando sempre que essa aura ela vai expressar com, olha, presta bem atenção, com justiça, ou seja, justamente o que você pensa e sente. E não adianta, como tudo é verdade, não adianta você pensar em algo se você percebe o outro. Porque lembra que a gente falou? O pensamento gera percepção. E se você quer saber o que você pensa, é mais fácil você observar o que você percebe. Por exemplo, eu posso, sei lá, de repente eu descubro que o meu corpo está com alguma doença. Então eu percebo essa doença. Não adianta eu pensar na cura se o que eu percebo é a doença. Tá certo? Então eu tenho que... E como que eu percebo? Né? Porque o que eu percebo é o que eu sinto. Então o pensamento e o sentimento aí se separam. E ao se separarem, eles não têm mais a força do magnetismo. Né? Na alquimia, a eletricidade magnetizada é chamada de fogo úmido. Né? O fogo úmido. Isso era uma coisa que foi muito ridicularizada até. Né? Totti tinha o hábito de testar, né, os aspirantes à alquimia. Ele trazia uma vasilha com água e uma tocha acesa em óleo. E ele pedia para os aspirantes segurar a tocha e diziam assim: se você mergulhar essa tocha na água, o que acontece? Eles diziam: ó, o fogo apaga. Aí Totti sorri e dizia assim: então você vai ter que descobrir pela alquimia que não. Porque o meu fogo não apaga, ele ferve a água. Né? Uma alegoria, claro, mas para dizer o seguinte, que o pensamento e o sentimento, quando estão juntos, ou seja, quando você começa a perceber aquilo que você quer, não mais aquilo que está, você junta o pensamento e o sentimento. Aí então é o fogo úmido, é algo chamado fervor. E isso é a força de você cristalizar um pensamento, fervor. O pensamento e o sentimento juntos. Por exemplo, nós estamos voltando ao exemplo da doença. Aí então, tudo bem, eu estou ciente de que meu corpo está doente. Mas aí eu falo o seguinte: puxa, mas espera um pouquinho. Eu quero a saúde. Entende? Olha a diferença. Eu não quero mais a cura. Eu quero a saúde. Então o que eu vou perceber é a saúde. E ao fazer isso, eu vou viver com fervor a saúde. E vou juntar o sentimento com o pensamento. Né? Aí, claro, aqui voltando a lembrar que é uma coisa muito perigosa, né? A gente não está falando assim, alquimia cura todas as doenças, alquimia potencializa a química. Tá bom? Eu não vou ser temerário aqui. A alquimia potencializa a química. Tá?
Ponto final. Então, acho que está ficando claro, né? Lembrando sempre, ó, depois, se não ficou muito claro, se ficou alguma coisa assim que você queira, lembra, manda por e-mail lá o que você quer debater sobre isso que tal. Se for preciso, a gente faz um outro vídeo, podemos até combinar uma videochamada, sabe? A questão toda aqui é ativar a tua memória, né? E o fervor é realmente algo... Por quê? Por que como alquimista, eu estou querendo falar para você o seguinte, olha, eu quero muito que você desperte esse fervor, porque você imagina que se você começar a realizar em você, né, acontecer em você, a realização daqueles 7 desejos, a tua aura vai expandir uma harmonia que vai contagiar o meio que você vive, e esse meio vai ser contagiado por isso, e vai humanizando, e nós vamos conseguir estabelecer para esse mundo um mundo diferente. É para o outro, é para o todo. Eu não estou querendo ativar a tua memória, eu não estou nem te cobrando para isso, não seja por qualquer aspecto pessoal, né? É porque eu realmente eu sonho com um mundo melhor que eu possa deixar para minha filha, ou que eu contribuí um pouco para isso, né? Quando eu partir daqui, eu quero partir com essa consciência, olha, pelo menos no meio que me cerca o mundo ficou melhor, né? Então assim, você imagina isso, então o fervor vai te levar... O que é o fervor? É o teu pensamento e sentimento sendo uma coisa só, voltada para uma única imagem. No caso que a gente estava usando do exemplo, não é a imagem da cura, é a imagem da saúde, porque essa é a verdade. Eu não nasci com uma doença. A doença foi uma condição. Qual é a verdade do meu corpo? É a saúde. Os corpos foram feitos de maneira saudáveis, né? É uma grande obra. Então, é a saúde. Então, é essa verdade que eu vou manifestar. Bom, antes da gente entrar na técnica de você usar o magnetismo de uma maneira prática e tal, entrando na mística, não no misticismo, mas na mística da alquimia, não sei se vocês sabem o que significa a palavra mística. Mística é os ritos e práticas divinas, né? Isso que significa mística. Então, assim, antes de entrar nesse aspecto, nós vamos só... No teu dia a dia, por exemplo, a maneira que você tem de manter o teu fervor aceso é uma técnica chamada sobreposição de imagens, né? Então, quando você está no seu dia a dia, aí de repente você, por exemplo, vamos manter aquele exemplo da doença, aí eu estou no meu dia a dia, eu falo assim, não, então eu vou perceber a saúde. E para perceber a saúde, eu vou me comportar de maneira saudável, né? Então eu vou levar a minha vida de maneira saudável, sem o limite de um aspecto doentio. E aí então eu vou estar lá, de repente, sabe, ver uma dor, né? Eu vou sobrepor naquele momento a imagem saudável. Tem que ter uma imagem sempre, né? Nós vamos falar já na formação de imagem, tem que ter uma imagem. Eu sobreponho a imagem do que é saudável. E eu vou sobrepor essa imagem tudo. Se a imagem, sei lá, um desejo, eu tenho um desejo de uma viagem, por exemplo. E aquela viagem, para mim, ela tem um significado importantemente útil, por qualquer razão. E aí, então, e é difícil, né? Eu vou sobrepondo a imagem da viagem em tudo que eu faço, no meu dia a dia. Eu vou almoçar e vou sobrepor, vou almoçar agora para adquirir força, não conseguir ter condições de viajar, entendeu? Sobrepor a imagem em tudo. Nós vamos falar uma coisa bem, bem legal agora, né? Quando a gente fala que é sempre para o outro, você imagina você desejar algo, né, que envolva o prazer, ou a alegria, ou até mesmo o estado de prazer de um outro que você ama. E você consegue colocar o teu desejo na imagem de quem você ama. Olha a força que isso tem, olha o fervor que nasce em você. A verdade vence todas as coisas.
E aqui eu deixo claro para você. Você quer saber o que é verdade? Verdade é o que você ama. Não há verdade fora do amor. Se você quer saber se um desejo para você é verdadeiro, você consegue amar aquele desejo ou a razão daquele desejo? Se você ama, ele é verdadeiro. E você não consegue se enganar. Você pode até dizer assim, eu amo ter um carro. Não, sabe? A não ser que você seja muito medíocre. Tá bom? Então vamos lá. Sabe que interessante, né? Essa coisa de você viver a verdade. Estava minha filha, então, terminando o ensino médio e deram para ela um panfleto com, por causa do vestibular, com as profissões, né, para escolher uma profissão e tal. E o ranking, né, dessas profissões era por quanto cada profissional ganhava. Ou seja, quanto mais, sei lá, o que mais ganhava, você escolher uma profissão que você vai ganhar bem. E a minha filha e eu sempre tivemos uma relação muito de amizade, né? A gente sempre conversou muito, né? A gente sempre tem uma relação de confiança. E tanto eu quanto a mãe dela, minha ex-mulher, a gente sempre deu para ela essa liberdade dela escolher um caminho para ela. E ela, desde criança, acho que com 9 anos, ela dizia que ia ser atriz de teatro. Né? Então, e hoje em dia ela é uma atriz de teatro. Né? E me enche de orgulho, porque ela não é só uma atriz de teatro, ela fez o ouro daquilo. Né? Realmente fez o ouro da arte. Né? E é interessante porque ela veio mostrar o filme para mim, e a gente ficou conversando sobre isso. Né? E quando ela perguntou para o tutor da sala, falou assim, mas o professor, onde fica aquilo que a gente realmente queira fazer? Né? Por exemplo, eu quero ser atriz. E ele respondeu na lata, olha, a arte tem que ser um plano B. Então você vê assim, o que isso significa? Quem vive assim fabrica o ouro? Não. Quem vive assim vive o que Aristóteles chamava de uma vida medíocre. Aquela pessoa que cumpre um horário, num emprego, só para pagar a conta, só para sobreviver, uma vida medíocre. Né? E esqueceu, segundo Aristóteles, que existe algo chamado excelência de vida, né? Ou seja, você realizar algo que realmente tenha um impacto no teu sentimento, no teu pensamento, que desperte o teu fervor. É disso que nós estamos falando, da verdade. Tá bom? Esses são os desejos que você vai realizar utilizando as técnicas alquímicas. Outros não. Eu conheço muita gente que sabe, começaram a utilizar técnicas e tal, e as coisas não aconteciam, mas não acontece, e tal, e eu perguntava, mas vem cá, a gente conversando e tal, e a pessoa era um desejo que não, sabe, não tinha relação com a verdade da vida dela. Né? Bom, e tem outras histórias de pessoas que passaram pelo curso de alquimia que eu dava, e que faziam coisas que até eu me espantava. Sabe assim, os caras conseguiram realizar. Como? Entendeu? Mas que é a verdade dele. Então não dá para você querer realizar o que para você não é verdade. Tá bom? Bem claro isso, acho que está bem claro isso. Né? O ouro filosófico. Para você fabricar o ouro, você tem que ter o ouro filosófico. E o ouro filosófico é a verdade. Sem a verdade, você não consegue realmente magnetizar a eletricidade, você não consegue trazer a luz. E lembra que, na verdade, o magnetismo e a eletricidade já estão te cercando, estão na sua aura. O seu campo áurico, né, já, vamos dizer assim, a eletricidade te cercando. E você vai utilizar, então, o magnetismo, ou seja, um ato voluntário para você fazer com que essa eletricidade funda, tá certo, né? Funda uma estrutura atômica e faça com que a imagem de um desejo realmente aconteça. Né? Numa linguagem alquímica, funda ideias, né? E cria uma fusão de ideias, né? E o desejo aconteça. Tá certo?
Lembra que a gente falou uma coisa? O ser humano pode realizar tudo o que ele crê, em razão do que ele sabe. E ele sabe tudo o que ele pode, em razão do que ele crê. E o saber ser é saber a verdade. E crer no quê? Crer naquilo que você realmente crer na verdade. Podemos dizer o seguinte, nada sei, mas em tudo me creio. Bom, então vamos, colocado isso, nós vamos colocar... deixa eu só falar uma coisa também. O fervor, ele possui uma força, digamos, infinita, porque o fervor ele envolve algo que realmente é poderosíssimo na gente, que é uma coisa chamada energia sexual. Né? Então, quando você, com fervor, vai realizar uma verdade, você está utilizando a energia sexual. Tá bom? Ou seja, é ela que faz a fusão, né, pela sua aura dos elementos para que um desejo aconteça. Então você vê a força do fervor. E o que é fervor? Fervor é o pensamento, o sentimento juntos. Isso é o fervor. Né? Ou seja, pensar só o que sente para sentir tudo o que pensa. Pensar só o que sente para sentir tudo o que pensa. A jogo de palavras? Não. Isso é a representação de que os dois são uma coisa só. Quando os dois forem um só, o fervor, você possui esse poder da energia sexual e concretizar, salinizar, né, as imagens do seu pensamento. Vamos para o próximo vídeo.